Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos por analisar o investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio. Falamos das medidas do Governo para combater a precariedade laboral, analisamos os números da greve dos enfermeiros, falamos da base das lajes e terminamos com política internacional e a ameaça de uma guerra comercial à China por parte dos Estados Unidos. E comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Narciso, começamos precisamente o nosso Espaço Opinião de hoje com esta notícia do investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio. Como é que podemos analisar este investimento, Narciso Miranda? Olha, se eu recuar uns anos, se me situasse neste momento num período de uma conjuntura diferente destas, com um governo de esquerda em Portugal, fosse um governo presidido por Mário Soares, ou um governo presidido por António Guterres, ou mesmo até por José Sócrates, eu não acreditava que vinha comentar esta notícia. Eu não consigo perceber, com o devido respeito por opiniões diferentes, como é que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que está vocacionada e existe estatutariamente para apoiar instituições de solidariedade social, para praticar ações de ordem social, para apoiar cidadãos, sobretudo dos mais desfavorecidos, como é que uma instituição destas, repito, de solidariedade social, uma IPSE, um instituto da área social, entra no negócio da banca? Isto é, entra numa participação, injetando capital num banco, em vez de utilizar esse capital para investir no combate aos focos da pobreza, no combate às assimetrias sociais, na defesa dos direitos das minorias, dos cidadãos sem abrigo, dos abandonados. Não. Finalmente, fecha-se um processo que tem uma história prolongada com mais de um ano, em que um governo de esquerda, pelo menos suportado por partidos de esquerda, recomenda a uma instituição particular de solidariedade social para investir num banco. Isto é um paradoxo. É claro que no nosso país nós esperamos tudo. No nosso país nós esperamos tudo. Porque num país como é que se justifica este investimento? Não há justificação. Na minha opinião pessoal, não há justificação. E sabe o que é que mais me choca? Ou o que mais me deixa triste? É que eu já ouvi dizer isto que eu acabo de dizer por um protagonista representante de um dos partidos designados como partido de direita. Portanto, eu acho que isto anda tudo mal no nosso país. Eu ouço discursos de pessoas de direita a defenderem a esquerda e valores da esquerda. E ouço discursos da esquerda a terem práticas com ações claramente de direita. Eu tenho um enorme respeito pelo quadro político em Portugal, eu tenho um enorme respeito pelos órgãos de soberania, sejam os tribunais, seja a Assembleia da República, seja o Presidente da República, seja o Governo, mas tenho o direito a fazer a minha avaliação de uma forma livre, de uma forma séria e de uma forma isenta. E neste caso eu tenho que ser isento ao afirmar que, repito, com o devido respeito, não consigo perceber como é que uma instituição particular de solidariedade social entra em negócio de banco. Porque fica sempre, Helena, permita-me que diga isto, vai ficar sempre esta dúvida. Isto é um subsídio ao Monte Pio? Porque a Santa Casa está vocacionada para dar subsídios a quem precisa. Segunda pergunta, vai ficar sempre esta dúvida ao longo da história, nos próximos tempos. Isto é um apoio? É um apoio social ao Monte Pio? Então, se isto não é um subsídio, e se não é um apoio, então isto é um investimento. Mas um investimento com que objetivo? Sim, segundo também aquilo que foram as declarações do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que diz, de facto, que este negócio não é um subsídio, não é um apoio, é um investimento, é nesse ponto de vista que o entendemos e é nessa lógica que vamos avançar. Pois, mas reparem, se disserem, vamos fazer um investimento para que ele seja reprodutivo, para que ele seja gerador de mais meios financeiros para nós intervirmos na área social. Mas ele não diz isso. O grande problema é que não dizem isso. Porque se disserem isso e se provarem que isto é verdade, eu venho aqui fazer uma declaração
como comentador, manifestamente positiva, mas não dizem isso. Nem diz o Governo, nem diz o PS, que é o partido do Governo, nem dizem os dois partidos que apoiam o partido do Governo, o Bloco de Esquerda e o PCP. E, portanto, mesmo assim, eu tenho que fazer justiça, o PCP vem-se demarcando progressivamente desta atitude. Agora, nós estamos perante uma situação que é um paradoxo absoluto, que é uma contradição absoluta, que não se encaixa, não enquadra bem, não fica, não é coerente. Isto não tem nenhuma coerência. E eu acho que o ministro Vieira da Silva, que é um ministro que pediu à Santa Casa, vou repetir, foi o ministro que pediu à Santa Casa Misericórdia há mais de um ano para fazer esta intervenção, isto é, para dar um subsídio ao Monte Pio, isto é, para dar um apoio financeiro ao Monte Pio, não foi para fazer um investimento. Porque para fazer um investimento há outras entidades privadas que o podem fazer. O ministro da área social deste governo, apoiado pelas esquerdas, pediu à Santa Casa Misericórdia, como instituição de solidariedade social, para dar um apoio ou para dar um subsídio, tudo entre comas, ao Monte Pio. Isto não faz sentido nenhum. E eu acho que o ministro Vieira da Silva, que é uma pessoa que eu tenho por ele estima e consideração, que é uma pessoa até um bom ministro, convém salientá-lo, como é que é possível ele explicar esta, para mim, profunda incoerência e situação que, repito, até prova em contrário, com devido respeito, é um paradoxo total. A parcela leva um investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no limite até aos 30 a 40 milhões de euros, mas não irá alienar o total de 2%. Mas olha, imagine que a Santa Casa Misericórdia, vou dizer isto pausadamente para as pessoas que estão em casa a ouvir-nos, utilizava estes 30 milhões para construírem uma casa para os sem-abrigo. Acha que isto não era muito melhor investimento? Imaginemos que a Santa Casa da Misericórdia pegava nestes 30 milhões de euros e fazia um lar, um centro de recepção de pessoas que precisam de cuidados continuados. Esta não é que é a função da Santa Casa Misericórdia? Então, lanço o desafio. Senhores do PS, senhores do PCP, senhores do Bloco de Esquerda, por favor, respondam-me a esta questão que eu estou a pôr. Onde é que a Santa Casa Misericórdia deve empregar melhor estes 30 a 40 milhões de euros? É metendo-os num banco, no Monte Pio, dando uma ajuda ao Monte Pio, ou pegar neste dinheiro e fazer instituições de serviços continuados ou de abrigos para os sem-abrigo, ou em ações, em lares de terceira idade, para darem um local digno a pessoas mais idosas que deram tudo da sua vida para as suas famílias e, sobretudo, para o enriquecimento das suas cidades, das suas terras e também do seu país. Esta é uma questão que tem que ser esclarecida pelas esquerdas para que eu perceba, afinal, o que é a ideologia de esquerda em Portugal e o que é a ideologia das esquerdas protagonizada pelos partidos que se assumem como sendo de esquerda em Portugal. Desculpem a minha franqueza e a minha sinceridade. Eu tenho muito respeito pelos partidos. Eu acho que os partidos são muito importantes. Não há democracia sem partidos. Tenho muito mais respeito pelos partidos de esquerda do que pelos partidos de direita, com devido respeito pelo papel que a cada um cabe, mas eu próprio começo a ficar, desculpa a franqueza, muito confuso com esta questão do que é a esquerda e do que é a direita em Portugal e, de, sobretudo, o que é que são os partidos de esquerda e o que é que são os partidos de direita em Portugal. Sustentada esta minha dúvida nos valores, não é no discurso, porque os discursos são todos clarinhos como água. Toda a gente discursa bem. Eu quero é fazer a avaliação em função das práticas, daquilo que se faz no dia-a-dia, daquilo que se executa, na coerência, na seriedade que aproxima o discurso da prática. Porque eu acho que em Portugal começa a haver um abismo enorme, um distanciamento enorme entre o que se diz e o que se faz. Diz-se uma coisa e muitas vezes, repito, muitas vezes, não é sempre, faz-se exatamente o contrário daquilo que se disse. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema, depois de então analisarmos este investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio. Narciso Miranda, falamos agora então do Governo que quer limitar contratos a prazo. Eu pensei que já estavam limitados. Será que eu estou a ser duro?
eu vinha aqui para fazer o meu comentário na RTB, que é uma televisão que eu respeito muito, e respeito muito os seus profissionais, e vinha, não vou dizer perturbado com isto, mas quase. Então não foi anunciado, reafirmado várias vezes que os contratos a prazo iam terminar com tempo marcado e com, inclusivamente, mensagens políticas a dizerem já viramos a página, já acabaram. Afinal, o que eu constato é que também neste caso, como no caso anterior, há uma diferença brutal entre o discurso e a prática. O que é anunciado agora pelo Governo, eu estou convencido que isto que vai ser fortemente contestado pelos dois partidos que apoiam no Parlamento do Governo, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Hoje ainda não tive tempo de ver as notícias todas, mas eu acho que já deve haver aí um coro de grande contestação, não só dos dois partidos que são a muleta do Partido Socialista, a muleta no bom sentido, mas também dos seus militantes, porque afinal o que o Governo anuncia hoje não é acabar com os contratos a prazo, é reduzir o limite máximo de contratos a prazo de 3 para 2 anos. Ora, isto não é acabar. Repare, e fazer um agravamento das Helena, que é muito às importante. empresas. Deixa-me dizer uma coisa que é muito importante. Se o Governo tivesse afirmado, e os partidos que apoiam o Governo, há 1 ano ou há 2 anos, que iriam avançar com medidas progressivas de acabar com os contratos a prazo, se o Governo tivesse dito, durante um prazo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nós comprometemos a acabar com os contratos a prazo. Mas não. O que foi afirmado categoricamente é que os contratos a prazo vão acabar. E foram tomadas medidas transitórias nesse sentido. Agora, passa-se algum tempo e diz, desculpem lá, essa coisita, não é bem assim. Nós vamos reduzir de 3 para 2 anos o período máximo de contratos a prazo. Ora bem, eu acho que isto faz-me lembrar com aquela ideia que um cidadão veio tomar café comigo ontem e disse-me, sabe uma coisa? Eu ouvi tantas vezes nas televisões, na comunicação social, dizer que ia ser aumentado, que me convenci que ia ter um aumento significativo para ter melhor qualidade de vida. Constato agora que o meu aumento é de 8 euros. 8 euros. Mas o que me retiraram nos últimos 4 anos é uma diferença brutal, muito superior a 8 euros. Eu próprio, que sou uma pessoa atenta ao fenómeno político, ao debate, estava completamente convencido que este governo me ia dar um aumento justo. Não. Eu tive um aumento de 8 euros. Agora, imagine, isto é um cidadão que ganha, digamos, à volta de 1.000 euros por mês, tem um aumento de 8 euros. Imagine o que é um cidadão que ganha 600 euros, ou então um cidadão que até ganha menos que isso, tiveram aumentos, e os reformados que tiveram aumentos, há casos em que há aumentos de 1 euro, 1,5 €, 2 euros, e as pessoas criaram a ideia, a nossa esquerda criou a ideia que finalmente se está a fazer justiça social. Eu, com o devido respeito, que é muito, e como homem de esquerda, eu acho que nos está a fazer justiça social e acho que nos está a ser rigoroso e acho que nos está a fazer a política da verdade. O que está aqui em causa é passar os contratos de limite máximo de 3 para 2 anos. E o que está aqui em causa também é reduzir o período máximo e agravar, como dizia há pouco, as contribuições das empresas que abusem da precariedade. E agravar, essa medida está justa. Espero que seja concretizada. Essa é uma medida reivindicada pelas esquerdas, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E que eu acho que tem aqui uma dose de nesse justiça. aspecto vai de encontro àquilo que... Não, nesse aspecto está correto. Eu acho que se deve penalizar quem abusa do contrato a prazo. Estou totalmente de acordo com esta mensagem política, com esta reivindicação do Bloco de Esquerda e creio que também, tenho quase certeza, do PCP. Agora, já não estou de acordo é que as decisões sejam tomadas na frieza dos gabinetes, ou então nos bons gabinetes alcatifados, e depois sejam impostas na concertação social. Porque isto, para além do mais, é um bocado de falta de respeito, de consideração pela concertação. A concertação é para se discutir, para se debater, para se negociar, para se aproximar posições. Eu acho que... sabe, isto aqui é um problema de cultura política, é um problema da cultura de se fazer demagogia ou não se fazer demagogia. Eu preferia ter um governo, ou ver um governo, seja ele de direita ou de esquerda, neste caso de esquerda, que marcava uma reunião da concertação social, levava propostas, previamente até discutidas entre os partidos, isso é normal que aconteça, faz parte da negociação, e no dia seguinte, ou depois da reunião, se não houve acordo, mas nós, que temos legitimidade, que somos governo, anunciámos estas medidas. Agora anunciam-se as medidas primeiro e depois marcam-se reuniões do Conselho de Concertação.
Eu acho que se fosse membro do Conselho de Concertação dizia no princípio da reunião: não estou aqui a fazer nada. Estamos a perder tempo. Porque eu acho que vai ser essa a crítica que vai sair. Mas sabe, no nosso país... Foram anunciadas antecipadamente estas medidas? É recorrente, é isso que tem acontecido por este governo, anunciar as coisas antecipadamente e depois faz de conta que vai negociar. Narciso Miranda, estas medidas de combate à precariedade laboral são suficientes? Não são suficientes, mas são passos importantes, são passos positivos, temos que o salientar. É por isso que eu gostaria muito mais de estar aqui a comentar, a dizer assim, a partir deste ano 2018 não há contratos a prazo. O que eu estou a comentar é que tínhamos contratos a prazo até 3 anos e passamos a ter até 2. Mesmo assim, é positivo. Eu não estou a dizer que é negativo. Eu estou a dizer que há aqui uma cultura de falta de verdade no debate político que é confrangedora e que é negativa. Sobretudo é negativa para quem defende o espírito republicano, para quem defende a ética republicana, para quem defende a ética do rigor político, da verdade política. É só nessa questão que eu estou a comentar. Porque é melhor termos contratos com limite máximo de 2 anos do que termos com 3, obviamente. E será melhor amanhã termos com máximo de 1 ano do que termos com 2. Portanto, não é essa a questão que eu estou a discutir. Muito bem. Isso terá o meu apoio, obviamente, e terá o meu comentário positivo. O que não tem positivo é usarmos a política da mentira para tentarmos enganar as pessoas, como aliás os estudos têm demonstrado. Os estudos provaram que as manipulações enganam de uma forma preocupante as pessoas. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de saúde e da greve dos enfermeiros. Pronto, estamos na base da discussão dos números. Afinal, são 60, são 65, ou são 70 ou 75 o número de pessoas, de profissionais da área da saúde que aderiram à greve. Eu acho que, independentemente de serem 60% ou serem 70%... Situa-se entre os 60% e 80%. Pronto, então é muito mais do que aquilo que eu pensava. Seja como for, eu ia dizer que mesmo que fossem 60%, a adesão é muito forte, é muito significativa e é um sinal evidente de que há descontentamento na área da saúde e que há descontentamento por parte dos enfermeiros. Se a adesão à greve foi superior, o sinal é muito mais evidente ainda. Eu acho que as razões são razões plausíveis, são razões corretas. Eles dizem que estão a lutar pela valorização e pela dignificação das funções, dizem que é necessário mais enfermeiros, até anunciam um número, o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais 1.500 enfermeiros, e aqui deixa-me abrir um parêntese. O nosso Serviço Nacional de Saúde precisa, segundo os enfermeiros, de mais 1.500. E, entretanto, os enfermeiros portugueses, enfermeiros e enfermeiras, estão a ir para a Inglaterra, estão a ir para Londres e estão a ser valorizados lá e estão a ser profundamente dignificados na Inglaterra, ou noutros lados, ou na Suíça, ou na Alemanha, enfim, como toda a gente sabe, uma percentagem significativa de jovens que terminam a licenciatura em enfermagem acabam por sair de Portugal porque não encontram aqui resposta para a sua necessidade de encontrar trabalho. Porque esta questão, pois também lutam por aumentos salariais e aumentam. E repito, a questão que eles dizem, a valorização e a dignificação da sua função, acho que é uma mensagem muito forte, muito digna e muito importante, que talvez justifique esta adesão tão significativa de enfermeiros a esta greve. Só uma nota relativamente a esta questão. 1 em cada 5 enfermeiros diz sofrer sintomas de depressão. Eu acredito, porque a atividade profissional de enfermagem é uma atividade difícil, importante e muito complexa, convém salientar. Lidam com problemas do ponto de vista humano muito difíceis de gerir. E às vezes nós temos a tendência de pensar que por trás daquele profissional, às vezes até austero, muito interveniente e aparentemente, entre comas, sisudo, não existe um ser humano com sensibilidade, com emoções, que reage a situações com emotividade como reage qualquer outro cidadão. Portanto, esse dado é um dado que a mim não me surpreende muito e eu manifesto aqui o meu profundo respeito pelos profissionais de saúde, sobretudo por aqueles que enfrentam situações muito difíceis nas pessoas que apoiam. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos da base das LAS. Os Estados Unidos vão assumir responsabilidades por contaminação. Como é que podemos analisar esta questão? Nem se esperava outra decisão. Não se esperava outra decisão dos Estados Unidos. Esta é a decisão correta. Eles são os responsáveis, foram eles que provocaram o mal, são eles que têm que
de fazer a ação de descontaminação, que tem custos agravados. Agora, há aqui uma questão que me perturba um pouco, quem é que se descuidou durante tanto tempo, durante o período longo de contaminação? O que é que os sucessivos governos, quer dos Açores, nem me estou a referir a este governo, é aos anteriores a este governo, a este líder, que acho que foram os governos de Mota Amaral e os governos de Carlos César, o que é que estes altos responsáveis por governos dos Açores, na primeira fase os governos do PSD, na segunda fase os governos do PS, eles estão aí, são dois cidadãos responsáveis, um até é líder parlamentar do partido do governo, do PS, mas o Mota Amaral é um cidadão respeitável, obviamente, tem por ele largar grande estima e consideração. O que é que eles têm a dizer sobre isto? Porque esta contaminação não aconteceu nestes últimos 5 anos. Foi uma contaminação que foi acontecendo durante décadas. E não percebo porque é que os governos estiveram tão distraídos, as entidades, as outras entidades, as entidades fiscalizadoras, as entidades reguladoras, o próprio governo do país, os sucessivos governos, não estou a falar neste governo, os sucessivos governos, os governos destes últimos 10, 15, 20, 30 anos. Eu acho que essa questão é que tem que ser uma questão que nos tem que deixar algumas profundas preocupações. É a questão de fundo, exatamente. Disse muito bem. Esta é que é a questão de fundo. Em quantos mais casos existem, que existem problemas, sejam de contaminação, sejam de poluição muito mais agressiva, e nós andamos distraídos todos, as entidades andam todas distraídas, para que, e se calhar com efeitos colaterais que nos vão, entre comas, que nos vão matando aos bocadinhos, fechei as comas, e o que é que as entidades andam a fazer com estes descuidos, com estes problemas muito graves. É por isso que eu continuo a dizer que o papel dos ambientalistas é um papel muito importante do ponto de vista da reação, da denúncia, da pedagogia, da mesma maneira também que os partidos mais reivindicativos têm um papel muito importante. Os chamados partidos mais radicais têm este papel da denúncia, de chamar a atenção, e eu tenho pena que esses partidos em Portugal estejam, com devido respeito, na minha opinião, demasiadamente adormecidos, ou então, se quiserem, encantados com a área do poder, ou contaminados com a aproximação à área do poder. Muito bem. Passamos agora então para o nosso próximo tema, o último também, falamos de política internacional. A declaração de guerra comercial de Trump à China gera o pânico nas bolsas. Gerou pânico porque é uma enorme provocação do presidente. Encara isto como uma provocação? Eu acho que é uma provocação, claramente. Eu acho que não é bem provocação para fora, mas efeitos positivos para dentro. Eu acho que o presidente americano nós já andamos demasiadamente distraídos nas avaliações que estamos a fazer à prática política do presidente americano. Eu sei que tudo o que se diz, eu subscrevo, é verdade. Mas eu acho que ele está a ganhar terreno na América do Norte. Eu acho que se realizassem eleições na América do Norte agora, o meu feeling político é que ele sairá reforçado dessas eleições. E medidas como esta, que são penalizadoras para a China, obviamente são vistas de uma forma extraordinariamente simpática pelos empresários, pelos investidores e até pela população em geral da América. E não só há uma receita suplementar para investir na América, como abre mais espaço para a defesa da produção feita na América do Norte. Isto é, esta medida privilegia os artigos realizados, produzidos, feitos pela mão de obra, pelos empresários da América do Norte. Mas, no entanto, estas medidas podem ter efeitos colaterais que podem também vir a prejudicar as empresas, as grandes multinacionais norte-americanas que estão Isso eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, mas também a isso aplica o que eu disse. Quer dizer, o presidente americano está muito preocupado, num discurso, numa prática até demasiadamente populista, em defender quem está lá, quem produz lá, quem cria emprego lá, quem paga impostos lá. Depois há as multinacionais que, naturalmente, estão espalhadas pelo mundo, mas essas investem fora da América e pagam. Mas sentiram também aqui estes efeitos? Claro. Porque, de facto, a China diz que vai, de facto, retaliar. Não tem medo de uma guerra comercial, mas que, de facto, irá dar uma resposta em 2 fases. Quer dizer que há aqui pequenos sinais de Guerra Fria. Aliás, estão a surgir cada vez mais esses sinais de voltarmos
aos períodos da Guerra Fria, mas com contornos completamente diferentes daquelas que foi a experiência negativa Muito bem. que todos nós enfrentamos. Muito bem, Narciso Miranda, então fechamos com este tema da declaração de guerra comercial de Trump à China, que gerou pânico nas bolsas. Voltamos a ver-nos, Narciso, na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado, obrigado. Foram os temas em análise hoje no Espaço Opinião. Eu regresso na segunda. Bom fim de semana.